Todos, eu quero dizer que é uma honra enorme poder estar aqui trazendo uma palavra de Deus à igreja dele. E é com muita responsabilidade e temor que eu estou essa noite aqui. E antes de iniciar a palavra, eu queria agradecer aos irmãos pela hospitalidade que tiveram conosco, dizer para vocês que foi uma honra muito grande servir a Deus no sertão baiano. E assim como o pastor Frank falou para mim, ele disse, você vai sair do sertão, mas o sertão nunca mais sairá de você. E eu tenho certeza disso, porque com o convívio, você deixa um pedacinho de você e leva um pedacinho das pessoas. E se tem algo que eu aprendi nesse tempo aqui, é que Deus ele não tem mãos, irmãos. Você sabia disso? Deus não tem mãos, mas a palavra de Deus diz que Ele é um oleiro. Ou seja, as mãos de Deus são as mãos imperfeitas dos nossos irmãos, que nos tocam e nos moldam, para nos parecer mais com Jesus. Então foi um prazer muito grande poder ser tocado pela igreja e por cada irmão que pôde conviver conosco. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa falar conosco essa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, graças te damos, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos consola, o Senhor é o Deus que nos sustenta e que a Tua palavra é unicamente eficaz para as nossas vidas, Pai. Não precisamos de nenhuma outra coisa, senão de uma palavra Tua, Pai. Uma palavra Tua pode mudar nosso estado imediatamente, Pai. Nós cremos nisso, Pai, e pedimos, por favor, Espírito Santo de Deus, comunique aos nossos corações o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso foi uma palavra que João Batista falou, mas que talvez para nós não tenha um impacto tão grande nos dias de hoje. E para nós entendermos um pouquinho do que isso significa, nós precisaremos entender um pouquinho de como estava o contexto em que João Batista disse isso. Eu estou em João 1. Você pode abrir João 1, versículo 29, por favor. João 1, versículo 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repita comigo: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Israel vivia nesse tempo, nesse momento, um tempo de espera de um Messias. Era um tempo messiânico. É um pouco diferente de hoje para nós, porque hoje nós esperamos a segunda volta de Jesus. Mas Israel esperava ainda a primeira vinda do Senhor. Esperava um Messias. E um parênteses nisso, existe um hospital psiquiátrico em Jerusalém, especializado na síndrome de Jerusalém, que é a síndrome de Messias. Muitos turistas, em 1979 até meados de 1993, em torno de 470 turistas foram diagnosticados insanos quando visitaram Jerusalém por uma psicose que acreditavam ser o Messias prometido. Acreditavam ser o Jesus, o Filho de Deus. Então, é nesse ambiente que João Batista estava. Então, nessa época, começou a surgir alguns movimentos messiânicos. Muitas pessoas se diziam ser o Messias, muitas pessoas se diziam ser o escolhido, né? Messias é uma palavra em hebraico que significa prometido. E Cristo, não sei se você sabia, mas Cristo não é sobrenome, né? Não é Jesus Cristo, não é sobrenome. Cristo é um título. Cristo é um título, é uma palavra em grego, né? Que significa o ungido, o Filho de Deus. Mas Israel esperava esse Messias. Era nesse ambiente, Israel esperava o seu Messias. Então,
quando existia algum movimento messiânico, alguém que começava a despontar, né, e começava a fazer algum milagre, ou anunciava algumas boas novas, o Sinédrio, que era o tribunal religioso da época, mandava uma comissão, composta, né, por sacerdotes e levitas. Eles iam até esse homem ou essa pessoa que se dizia ser o Filho de Deus, e faziam o quê? Eles iam averiguar se ele era da linhagem de Davi, né? Se ele vinha da cidade que a profecia dizia que tinha que vir, ou seja, eles aferiam, né, se de fato o Messias era o Messias. Então é nesse mover, é nesse momento em que João, né, se encontra e João fala o que disse, né? E João Batista, né, como os irmãos devem saber, não é sobrenome também, Batista é porque ele batizava, João que batiza. Então ele batizava, ele anunciava as boas novas e preparava o caminho do Senhor. Ele preparava a vinda do Messias. E ele, né, quando anunciava, ele anunciava no Rio do Jordão, né, e lá batizava. Então, quando aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, quando eles começaram a ver, opa, será que é o Messias? Então, o que aconteceu? O Sinédrio mandou uma comissão para verificar se João Batista era o Messias. E aí que eles começam naquele diálogo, que você vai poder ver em João 1, que eles começam a perguntar, ei, João, você é o Messias? Você é o Cristo? Eles dizem, não, eu não sou o Cristo. Ei, você é Elias? Eles dizem, não, eu não sou Elias. Você é o profeta que Moisés havia falado? Não, eu só sou uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Nem sequer o nome dele ele disse. Eu sou uma voz. Né? Você pode ver isso. Vamos ler Mateus, ou melhor, Malaquias 4:5. Malaquias 4:5. Queria convidar você a abrir. Para você entender um pouquinho por que Elias. Né? Quando eu li, eu me questionei. Por que Elias, né? Por que será que eles perguntaram se João Batista era Elias? Malaquias 4:5. Malaquias 4:5 diz o seguinte: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande e Iaré, assustador dia de Yahvé. Ou seja, eles perguntaram se ele era Elias para saber se João Batista de fato era o Messias. Porque existia uma profecia que Deus enviaria Elias. E depois, né, ele pergunta se ele era o profeta que Moisés disse. Isso está registrado em Deuteronômio. Você pode abrir? Uma outra profecia que já falava sobre isso. Deuteronômio 18:18. Deuteronômio 18:18. Diz o seguinte: portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Então, o Sinédrio, ele estava tentando investigar quem João Batista era, porque eles tinham a expectativa do Messias. Mas perceba, que tamanho era essa expectativa? Que Messias que eles esperavam? Um grande libertador, um homem como Moisés, um homem como Elias. Era desse nível, desse naipe, que eles esperavam o Messias. E João diz, não, eu não sou nada disso. Mas o Messias, ele já está aqui. Talvez ele até esteja escutando a nossa conversa. Talvez ele vai aparecer a qualquer momento. E quando ele aparecer, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E de repente, o dia passa, o tempo passa, ou melhor, no outro dia, Jesus passa e João diz, ei, é ele!
É Ele quem eu falava, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele. E eu imagino o espanto e a tristeza do sinédrio, dos sacerdotes, quando escutaram isso. Porque eles não esperavam um cordeiro, eles esperavam um leão da tribo de Judá. E se existe alguém que entendia de cordeiro, ou entende de cordeiro, é a cultura de Israel. Então eles não esperavam um cordeiro, aquele animalzinho, né, tão frágil, é tão frágil, irmãos, que um dia eu vindo de Miguel Calmon para a Feira de Santana, matei 3, né? E o Frank ainda brincava que, como eu sou bom de mira, né? Porque estava indo eu e uma carreta. Eu matei 3 e a carreta só 1, né? Mas é um animal frágil. É um animal que precisa de alguém que o guie, que o cuide. E quando vai ser tosqueado, ele fica quietinho, ele não se mexe. Então eu imagino a cabeça deles, como ficou. Eles esperando um Messias, eles esperando um Moisés, um Elias. E João diz, é Ele é o Messias, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. Só que é interessante que eles não esperavam um cordeiro, só que toda a cultura de Israel, toda a cultura religiosa foi montada em cima da relação de um sacrifício de um cordeiro. E quando isso começou? Os irmãos lembram quando isso começou? Qual foi o primeiro sacrifício? Os irmãos lembram? Lá em Palmeirinho o pessoal participa mais que vocês, irmãos. Os irmãos lembram? Gênesis, primeiro sacrifício. Lembram daquele casal que vivia no paraíso? Deus deu 2 ordens a esse casal. O Senhor disse, façam filhinhos, multipliquem, povoem a terra. E a segunda ordem, dominem, cuidem do mundo que eu criei. Cuidem com cuidado, com esmero. Cuidem do mundo que eu fiz. E por algum motivo, esse casal abriu a porta para que o pecado entrasse no mundo. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, que o pecado, junto com o pecado, vem o quê? A morte. Então, quando Adão e Eva abrem a porta para que o pecado entre no mundo, nós, irmãos, imaculamos o mundo de Deus. Nós imaculamos o mundo de Deus. Esses dias eu estava orando e pensando, Deus, nos perdoe. Nos perdoe pelo que nós fizemos com a Tua criação. Nos perdoe, Senhor, pelo que nós fazemos uns com os outros. Porque o pecado, irmão, entrou no mundo. O pecado entrou. Então aquele casal abraçou o pecado e permitiu que o pecado entrasse no mundo. E com vergonha do Criador, o que eles fizeram? Se esconderam. Como se fosse possível se esconder do Deus que tudo vê. Eles se esconderam, colocaram folhas nas suas partes para esconder a sua vergonha. Mas Deus chegou. E o que Ele fez? Para cobrir a vergonha do pecador. O que o Senhor fez? Matou um animal. Primeiro sacrifício, por causa do pecado. Deus matou um animal e com o couro do animal fez uma roupa para o homem e para a mulher vestirem. Esse foi o primeiro sacrifício. Então Israel, ela está baseada nessa cultura de sacrifício. Entre nós e o nosso Deus existe um cordeiro. Entre nós e o nosso Deus existe um sacrifício. Entre nós e o nosso Deus que é santo existe sangue, para que Deus possa se relacionar comigo. E esse casal agora tem que conviver com o pecado e com a morte. Nós temos que conviver com isso todos os dias. Você, irmão, quem tem certeza que vai estar vivo até o final da celebração? Ninguém tem certeza. Quem tem certeza da vida? Ninguém. A vida não está nas nossas mãos. A vida não está nas nossas mãos. Então nós temos que conviver com a imperfeição.
Nós temos que conviver com o risco de receber uma doença, uma notícia de uma doença terrível. Nós temos o risco de receber isso. Ah, mas é filho de Deus, não, filho de Deus também morre, irmão. Sabe por quê? Porque existe pecado no mundo. E depois disso, Deus vem e fala para Adão e Eva algumas palavras muito difíceis na sentença que ele dá. Você lembra das duas coisas que ele ordenou que eles fizessem? Cuidar da terra e se multiplicar? O que aconteceu? Na sentença que Deus deu, ele disse assim: mulher, você vai cumprir com o que eu disse para cumprir. Você vai se multiplicar. Só que agora se multiplicarão as suas dores. Homem, você vai dominar o mundo. Você vai dominar os animais. Mas você vai comer por causa do suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar. Vai ter que se esforçar. Porque existe pecado no mundo. E depois disso, a gente dá um pulo para Abraão, Isaac. Deus pede o filho de Abraão, pede Isaac, né? Fala a Abraão, me dê seu filho como sacrifício. Eu imagino o coração de Abraão ter apertado e ele indo para o monte, calado, porque aquela jornada durou muito tempo. E o filho, vendo que estava sobrando, né? Ele não via o cordeiro, vinha a lenha, via o material para matar o cordeiro, e cadê o cordeiro? E pergunta para o pai: pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? E o pai diz: Deus proverá um cordeiro. Irmão, isso é uma profecia. Deus proverá um cordeiro. Deus poupou Isaac, mas não poupou o próprio filho. Deus poupou Isaac naquele momento. Quando Abraão ia com o cutelo matar Isaac, Deus diz: Abraão, não faça isso. Eu sei que você me teme. Não faça isso, Abraão. Eu providenciei um cordeiro, vem um cordeirinho. E Abraão oferece como sacrifício. Mas eu creio que o cordeiro que Deus disse que providenciaria é esse cordeiro que João Batista está falando. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois, na 10ª praga do Egito, você lembra? Quando o Senhor se ira com o Egito, e a 10ª praga, todo o primogênito morreria. Todo primogênito iria morrer. Mas, para o povo de Israel, para o povo de Deus, para que seu primogênito não morresse, eles tinham que matar um cordeiro e pintar os umbrais das suas casas. E quando o anjo da morte passasse, a ira de Deus pelo pecador passasse, ele veria o sangue do cordeiro e não mataria ninguém naquela casa. Irmãos, a cultura de Israel, ela foi toda montada em cima da lógica de sacrifício para perdoar o pecador. Levíticos 14 fala sobre o sacrifício, né, que o leproso, quando fosse curado, ele deveria fazer para se purificar. O leproso deveria matar 2 cordeiros, um de manhã e um à noite, para que ele fosse purificado da sua lepra. Mas a pergunta que eu faço para você: qual é o pecado do leproso? É ser leproso? O pecado do leproso é ser leproso? Não. Isso é para que Israel lembre que existe pecado no mundo. Existe pecado no mundo. Isso estabelece em Israel, para que eles lembrem que a condição humana de conviver com o padecimento e com a enfermidade, com a dor e com a hostilidade do mundo natural e a terra amaldiçoada, tudo isso é a condição que vivemos, porque existe o pecado no mundo. Não necessariamente o meu pecado, mas existe pecado no mundo. E é sobre essa ótica, ou melhor, é nessa ótica, que as culturas do sacrifício são montadas. Matar um cordeiro para acalmar a ira de Deus. Matar um cordeiro, um animal inocente,
para que a ira de Deus não seja em cima do pecador. E é sobre essa ótica que é montado tudo, e começa também a surgir rituais, questões de sacerdote, tem até uma trilha sonora para os sacrifícios, os levitas cantavam canções de sacrifício, tinha até a purificação, quando você viesse da rua e você entrasse, né? Você entrasse na igreja, enfim, no sinédrio, você entrasse num lugar diferente, você tinha que se lavar com a água da purificação. Existiam alguns baldes onde ficava essa água e você tinha que se lavar. Para quê? Porque você veio do impuro. Para entrar no puro, você tinha que fazer isso. Então é nessa questão toda que era montada a lógica. E eu imagino como devia ser o pensamento dessas pessoas. Eles pensavam assim, eu tenho que ser amigo do sacerdote. Eu tenho que ser amigo do sacerdote. Porque imagina, o sacerdote era o único que tinha o contato com Deus. O sacerdote orando, e o sacerdote dizia, Senhor, eu quero oferecer esse sacrifício aqui pela família Borges, quero oferecer esse sacrifício pela família Bergstein, quero oferecer esse sacrifício pela família Lima. Não, Lima não. O pessoal, os irmãos da família Lima, eles não entregaram o cordeiro esse mês, então eles estão em pecado, não vou oferecer para eles. Então, toda essa cultura, era nisso que eles viviam. Era essa opressão religiosa que pairava sobre Israel, onde existia a ira de Deus em cima do pecador. Mas, o que acontece? Vem um cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E eu imagino os sacerdotes intrigados com essa conversa com João e perguntam, como assim cordeiro? Não estou entendendo. Como assim tirar o pecado do mundo? E João diz, é isso mesmo. Game over. Terminou. Caducou. A profissão de vocês foi extinta. Já era sacerdote. Não precisa mais. Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Daí talvez eles tenham dito, eu não entendi ainda. João pode ter dito assim, eu diria assim, sacerdote, você não entendeu, sabe por quê? Porque você não foi no casamento em Caná da Galileia, que Jesus foi. Eu imagino alguém entrando naquele casamento, você lembra do casamento? Que Jesus foi e transformou água em vinho? Ok, Jesus entra naquele casamento, está lá comemorando, eu imagino alguém entrando de fora, quando vai entrar no casamento, o que tinha que fazer? Pegar a água da purificação, para se purificar e entrar, né, no casamento. Então imagina aquela pessoa chegando, e chega para o porteiro, né, e diz, ei, eu quero me lavar. Né? Sabe aqueles irmãos só vêm na festa, na igreja? Ou só tem em Panambi isso? Né? Chega no finalzão, né? Só chega na hora da festa. Então chegou lá, não, eu quero me limpar, eu quero me lavar para entrar na festa. E o porteiro diz, desculpa meu amigo, mas não tem mais água. Como assim não tem água? Eu preciso me purificar, eu vim do impuro, para entrar no casamento, preciso estar puro. Cadê a água? Eu estou vendo ali os baldes onde fica a água. Não tem mais água. Veio um cara aqui e transformou a água em vinho. A água do quê? Da purificação. O vinho representa o quê? O sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro, que limpa os nossos pecados, irmãos. Não tem nenhum pecado que assuste Deus. Não tem nenhum pecado que você possa confessar ao Senhor, Ele vai dizer, nossa, eu esperava de todos, menos de você, Lucas. Nossa, eu esperava até do Cláudio, mas de você, Lucas. Eu não esperava isso. Não existe, irmão. Nada pega o Senhor desprevenido. E para todo pecado, existe o perdão disponível daquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Em Isaías 53.
Isaías 53. Do versículo 3 ao 11. Isaías 53, do 3 ao 11. Preste atenção. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como quê? Um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda, na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Essa é uma profecia de que João Batista estava falando. Eu imagino a emoção que João Batista teve, porque João Batista era um operário, irmão, igual eu e você. Ele era alguém que anunciava a vinda de Jesus, e de repente ele vê o Messias, ele não se aguenta. Ele diz: ei, é ele que está levando o meu pecado, ele que leva o seu pecado, ele que leva o pecado de toda a humanidade nas costas, irmãos. E sabe por quê? Porque ele foi uma oferta de Deus para mim e para você. Deus ofertou o próprio Filho, ou melhor, Deus se ofertou, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são o mesmo. Deus se ofertou, Deus morreu. Naquele momento, Deus era o quê? Ele era o promotor, ele era o juiz, ele era o acusado. Porque ele determinou a sentença. Qual era a sentença? Pecador tem que morrer. Pecado gera morte. E tendo a sentença, o que ele fez? Ok, essa sentença, então eu sofro ela, para redimir toda a humanidade. Você é redimido pelo sangue de Jesus. Eu quero finalizar com Apocalipse 22, 14, que é um texto lindo demais. Eu quero que você fique em pé, por favor. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais.
Bem-aventurado você, irmão, que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que aqueles pecados que eram vermelhos como a escarlata se tornarão brancos como a neve. Não existe história que esse Cordeiro não possa refazer. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar, irmão. O diabo tenta nos acusar, mas ele esquece que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, a única maneira de você ficar paralisado é você olhar para a sua culpa e não conseguir olhar para a cruz de Cristo. Você tem que olhar para dentro de si e ver a miséria que é, mas lembrar que Deus mandou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Feche seus olhos. Faça sua oração agora. O Messias foi enviado. Ele foi morto pelas nossas iniquidades. O nosso pecado estava nos ombros de Jesus. O pecado que você fez, que você faz e que irá fazer, estavam nos braços do Cordeiro de Deus. Ele foi como uma ovelha muda, morreu por mim e por você. Só que não terminou aí. Não existe mais esse Cordeiro. Hoje ele é um leão da tribo de Judá. Hoje ele cuida de mim e de você. Hoje esse rei vive. O reino que Israel esperava que seria para sempre. O rei é o Messias, o descendente de Davi, a oferta de Deus. Fale com o Senhor. Confesse a Jesus Cristo. Confesse a Deus. Peça que o sangue do Cordeiro lave a sua culpa, lave a sua memória, lave as suas mãos. Eu quero convidar você que quer fazer isso, quer pedir que, Senhor, lave o seu coração. Você coloque a mão no seu coração como símbolo disso. Só colocar a mão não vai mudar nada, irmão. Mas é um ato de fé que simboliza algo. Saiba que o Cordeiro de Deus, Ele está aqui. Ele vive em você. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a vida dessas pessoas que custaram tão caro para o Senhor, Pai. Eu quero apresentar o coração delas diante de Ti e pedir, por favor, Cordeiro de Deus, derrame o Teu sangue. Aquele sangue foi derramado há muitos anos atrás. Que seja derramado no coração de cada um aqui. Que possa ser escrita uma nova história, um novo começo. Que na cruz todos nós possamos ter um novo começo, Senhor. Ajuda esse irmão a superar os seus erros. Ajuda esse irmão a aceitar o perdão celestial do Senhor. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa vir em todo o coração sincero aqui. Em todo o coração que abrigar com fé a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E que você nunca mais venha esquecer que o Cordeiro de Deus levou o seu pecado na cruz. Que Deus abençoe a sua vida.